Neemias capítulo 8 é o texto que eu quero trabalhar. O tema de hoje eu quero falar sobre felicidade, sobre alegria. Vocês sabem muito bem, eu quero contar uma história sobre ser feliz e tirar dessa história princípios. Uma história que aparentemente não tem a ver com felicidade, mas é um momento fundante. Você sabe que felicidade é um mandamento, né? Você sabe disso? Alegria é um mandamento. Filipenses capítulo 4, versículo 4 diz o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Engraçado que felicidade aqui é mais que mandamento. Existe uma ação do verbo imperativa. É como se a gente fosse agente de felicidade. É isso que o texto está falando aqui. É algo que não nos alcança, a felicidade, é algo que nós alcançamos. E o que eu quero sugerir hoje é que a gente leia a Bíblia sob essa perspectiva de caminhos de felicidade, eu diria assim. E a história que eu vou contar, ela definitivamente nos sugere um caminho excelente a respeito de uma vivência feliz. Eu estou no livro de Neemias, e estou no momento de reconstrução total de Israel. Não era uma reconstrução apenas da cidade, era uma reconstrução da devoção de Israel. Era uma reconstrução da identidade de Israel, da autoestima, dos valores de Israel. Israel estava voltando da onde? Do exílio babilônico. O exílio que eles ficaram lá 70 anos. Estar fora da terra para Israel era sinônimo de maldição. A terra era sinônimo de bênção. Era isso que Deus prometera ao seu patriarca Abraão: vou te levar para a terra. Então ter terra para Israel era estar debaixo da bênção de Deus. E eles estavam longe da terra há 70 anos. Isso quer dizer que essa distância por tanto tempo era sinônimo para o povo de Israel, como a mão de Deus não estava sobre eles. E com razão, porque foram para o exílio, de acordo com a tradição profética, por causa da desobediência. 70 anos eles estavam fora, mas o exílio babilônico e a supremacia babilônica dá lugar à supremacia persa. Os persas pensavam diferentes. Enquanto os babilônios faziam a sua opressão, escravizando o povo, os persas oprimiam de forma diferente. Os persas oprimiam, deixando o povo na sua terra, no seu lugar. Eles podiam adorar os seus deuses, o seu Deus, eles podiam celebrar as suas festas, mas eles tinham que pagar tributo ao Império Persa. Não só o tributo eles tinham que pagar, como o Império Persa tinha acesso à extração das condições naturais do lugar. Então foi nesse contexto que Neemias estava em Suzã. Suzã é onde hoje é Irã, aquela terra onde tem tanta briga. Suzã era a capital do governo da Síria, da Pérsia. E Neemias se levanta. Neemias era copeiro do rei. Ser copeiro do rei era um lugar de projeção social, porque o copeiro tinha acesso à comida do rei. Ele comia antes do rei, ou seja, era um cargo de confiança. E Neemias, ele recebe notícia, estando lá em Suzã, e ele recebe essa notícia a respeito de Jerusalém, e fica sabendo que a terra de onde ele era não apenas estava destruída, era uma cidade destruída, mas também o povo que estava lá estava vivendo em miséria, fome. Uma cidade que não existia muro, porque os muros estavam destruídos, era uma cidade desprotegida. Uma cidade não existia templo. E para o judeu, nós não precisamos de templo, nossa igreja sabe disso. Mas para a religião judaica, não ter templo era não ter conexão com Deus. Sem templo, sem muro, sem proteção e sem a própria cidade. A cidade estava totalmente acabada. Não era apenas o território destruído, mas a relação com Deus estava em ruínas. A alma do povo estava quebrada. E quando Neemias recebe essa notícia, ele fala com o rei e pede autorização ao rei, para que ele pudesse sair de Suzã e ir à sua cidade, a Jerusalém, e reconstruir os muros. O rei concede. E é assim que na primeira parte do livro de Neemias, o que a gente vê é Neemias como governador de Jerusalém liderar uma reconstrução total dos muros de Jerusalém. Diz o texto bíblico que foram necessários 52 dias para que essa obra acontecesse. Tempo recorde.
Neemias, um grande governador, um grande líder e gestor. O livro de Neemias é o principal livro sobre liderança do texto bíblico. Se você é empreendedor aqui, empresário, leia o livro de Neemias sobre essa perspectiva. Se você é gestor de alguma forma, você precisa ler o livro de Neemias assim. Neemias fez uma obra faraônica, diria assim, em 51 dias. Isso é, em 52 dias, isso é histórico. Na primeira parte do livro de Neemias acontece isso, mas na segunda parte, especificamente, aí chegamos no texto que eu quero, no capítulo 8, aparece uma outra personagem no livro de Neemias. O nome dessa personagem, que também é um restaurador, eu diria que o restaurador mais importante, porque para um povo recobrar a sua história, recobrar os seus muros, a sua cidade, seria impossível essa reconstrução sem eles recobrarem quem eles eram e o valor que eles tinham. Pois é nesse momento que aparece uma personagem para liderar o que eu diria, liderar um avivamento em Israel. O nome dessa personagem em Israel, Esdras. O nome dessa personagem é Esdras, e eu quero falar sobre ele. Então, depois do exílio babilônico, que durou 70 anos, Neemias é responsável para reconstruir o muro. Mas existe também um outro reconstrutor, Zorobabel. Ele é responsável em reconstruir o judaísmo. Ele reconstrói o templo. Mas esse terceiro e último reconstrutor se chama Esdras. Eles foram contemporâneos, mas Esdras é uma figura muito importante, porque ele é um dos protagonistas de um avivamento espiritual em Israel. Ele é responsável pela construção da identidade de Israel. Ele é responsável pela reconstrução da fé de Israel. Ele é responsável por reconstruir o brio de Israel. Eu diria, no nosso caso, conectando com o tema, ele é responsável por reconstruir o senso do que é ser feliz. Então Esdras, o sacerdote, olha para aquela terra com os seus muros feitos, mas dentro do muro era oco, tinha muita coisa para construir, tinham só ruínas. Mas ele redescobre o livro da lei. E aqui começa o avivamento, é um avivamento com a Bíblia na mão, gente. Ele junta o povo e fala: tem uma nova ordem para a gente, ser feliz. Reconstruindo quem Deus é em nós e o nosso papel na história e quem nós somos. E é esse momento fundante de um novo ciclo de Israel, de uma felicidade que é um mandamento que está para além das circunstâncias, que eu quero relatar. Versículo 10, versículo 8, Neemias 8, diz o seguinte no versículo 8: e Neemias leu o livro, Esdras leu o livro da lei de Deus. Pense num povo todo lendo, e Esdras lendo a Bíblia, interpretando, explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e o escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza, nada de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: podem sair, comam bem, bebam vinho doce, repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao Senhor, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Preciso dar um panorama do momento, da figura. Se tirássemos uma foto, o que veríamos ali naquele momento é Israel sob escombros, com os muros da cidade. E quando eu falo isso, eu espero que você esteja entendendo todas as dimensões possíveis de escombros que um povo poderia estar. Nós estamos falando ali de uma cidade demolida, mas nós estamos falando ali de uma autoestima achatada. Nós estamos falando ali de uma relação com Deus comprometida. Até que eles colocam a mão na pá, e na pá, a pá está numa mão e a espada está na outra, e começam a edificar. Tem gente que para edificar só coloca a mão na pá, mas não protege. E tem gente que para edificar só sabe brigar, mas não sabe construir.
A edificação e a construção de uma cidade, da nossa cidade fortificada, tem pá, tem espada, gente. E eles pegam, mas isso não é suficiente. A construção física não é suficiente. A cultura de um povo estava comprometida, gente. A identidade do povo estava manchada, e sobretudo, a vida tinha virado uma tela em preto e branco. Israel, preto, branco, cinza. Até que Esdras traz à tona o livro da lei. Esdras traz à tona o livro da história de Israel. E lá estavam as promessas de Deus, lá estavam as vitórias, lá estavam as derrotas, lá estava o que os levou para o cativeiro: idolatria. Lá estava tudo o que tinha acontecido, sabe? E aí eu vim perguntar para você: o que aquele povo fez quando olhou aquilo tudo? Sabe? Aquele povo olha para a história e começa a viver uma crise. Olha para o livro e começa a viver uma crise. Qual é o tamanho do meu Deus? Aonde eu errei nessa história? O que me cabe nisso que aconteceu, para isso tudo estar destruído, para a gente ter sido levado de volta? O que me cabe? E a consequência daquilo tudo é que a gente começa a chorar. E choram, mas diante de escombros, ok. Choram diante da consciência de quem eram, ok. Mas o que é mais esquisito é que a partir dali, Esdras toma a palavra e ele dá uma ordem: não se entristeçam, não se entristeçam, vá festejar, bebam vinho doce, comam comida, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Que coisa esquisita, gente. Que coisa bipolar, aparentemente. Tem gente chorando e Esdras dando ordem para fazer festa. É aqui que o texto me desconcerta. É aqui que ele propõe um novo caminho para a gente. Porque nós fomos educados a uma lógica dualística: ou é choro ou é riso, ou é alegria ou é tristeza, ou a gente gargalha ou chora. Não pode se fazer os dois. Ou a gente está feliz ou a gente está triste. Ou é noite ou é dia. Mas o texto bíblico parece ir numa direção diferente a respeito de felicidade. É uma direção no mínimo suspeita. A Bíblia parece enxergar a vida e a felicidade de outra maneira. Sabe por quê? Porque na espiritualidade das Escrituras, a realidades aparentemente opostas que podem caminhar juntas. Já estou discorrendo sobre o tema felicidade. Há realidades aparentemente opostas que podem andar de mão dadas. O povo olha para trás e enxerga um passado de glória perdido, em ruínas. Olha para dentro e vê que aquilo aconteceu por culpa deles. Vergonha. Olha para frente e vê apenas reconstrução, trabalho, vê incerteza. E diante de tudo isso, a única reação possível parece ser o choro. Mas surpreendentemente, Esdras pede a palavra e fala: vamos fazer festa. O mundo nos ensina que felicidade é aquilo que está no final de uma vida sem problema. Felicidade é recompensa de uma vida boa, de uma vida tranquila. Já o texto bíblico nos ensina que as lágrimas podem andar juntas com a alegria. Aqueles que carregam os feixes do Senhor caminham chorando, mas as lágrimas servem como regar das sementes que são lançadas. Assim diz o salmista. Que coisa incrível. Que coisa interessante que está falando. Sabe, Deus não espera a tristeza terminar para inaugurar a festa. O mundo diz: primeiro resolve a dor, depois sorria. E já Esdras fala: não, de jeito nenhum. Não espere isso tudo não para sorrir. Sorri enquanto constrói. Sorri enquanto refaz. Sorria discernindo que existem pílulas de ressurreição a todo momento na nossa história. O
texto bíblico nos apresenta uma realidade escandalosa. É que a felicidade é apesar de, não é por causa de. Vou repetir. A felicidade é apesar de, não é por causa de. O mundo apresenta a felicidade como ausência de dor. Já Deus nos apresenta a alegria como uma postura que convive com a dor e transforma a maldição em bênção, pranto em festa, luto em alegria plena no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegria não é um caminho ditado pelas circunstâncias, mas uma postura correta diante da vida. E a centralidade de quem Deus é em nós. A gente leva Deus para o centro. E é impressionante como a persistência do choro de uma noite é rompida pela alegria na manhã. Então, quais são as pistas que esse texto vai deixando no caminho a respeito de felicidade? Eu queria destacar algumas delas, que são diferentes. Não vão por um caminho comum, óbvio. Do por causa de, é do apesar de que eu quero trabalhar hoje aqui. Quais são as pistas de felicidade? Em primeiro lugar, o texto nos fala que eles descobrem a lei. O que eu quero dizer com isso? Eles leem a história deles, eles leem as inconsistências deles, eles leem os erros deles, eles leem os triunfos, eles leem o tamanho de Deus, mas eles leem também a pequenez de quem eles são e o problema que eles causaram, e por isso que eles estavam naquela situação. E o que isso quer dizer, gente? É que no caminho da felicidade, a gente necessariamente precisa descobrir a lei. E descobrir a lei é encontrar a nossa verdade. No caminho da felicidade, é necessário, imperativo encontrar a verdade. E o que eu quero dizer com verdade? É que a gente precisa adquirir uma perspectiva lúcida a respeito de quem somos. Uma perspectiva sóbria a respeito das nossas inconsistências. Daquilo que a gente tenta esconder, maquiar, deixar para o lado, mas sem trazer à tona, sem colocar no centro, não se consegue vida, e sem vida não se tem alegria. Eles leem as histórias deles, assim como nós precisamos olhar o que nos tornamos sem as lentes viciadas que nos absolvem, porque com a gente sempre pega mais leve, não é? Não foi bem assim, mas você também. Cara, tá óbvio que foi você, mas a culpa é do outro, a culpa é do pai, a culpa é da mãe, a culpa é da história, a culpa é do Lula, a culpa é do Bolsonaro. Sobre política eu falo depois. Sabe, sem a compreensão exata de quem nós somos só sombra do que poderíamos ser de fato em plenitude de alegria. Porque é o que Jesus falou. Conhecereis a verdade, e o que faria? A verdade nos libertaria. Sabe como nós interpretamos isso? Nós interpretamos que o Espírito Santo nos leva até Jesus, Jesus que é a verdade, e Ele nos salva. É isso também, mas a dimensão aqui é ampliada. Aqui Jesus também está falando que não existe vida plena, sem que antes a verdade nos liberte, a verdade é quem nós somos. Quando Jesus encontra aquela mulher em Samaria, a mulher samaritana, João capítulo 4, eles têm uma conversa, e ali Jesus revela quem ela é, tudo, e aquilo faz com que aquela mulher encontre o Messias. Aquela mulher samaritana, ela invade a cidade e diz, olha o que ela fala, o que mudou, a alegria que ela encontra. Venha comigo, ela disse, eu encontrei um profeta, e eu creio que ele é o Messias. Sabe por quê? Porque ele disse tudo de verdade ao meu respeito. Encontro com o Messias, o que se revela, revela-se na verdade, e a partir da verdade se constrói vida plena. Você quer viver uma vida feliz? Então comece dizendo a verdade, porque nós nos tornamos especialistas em construirmos versões de nós mesmos. Nós criamos falsas narrativas para explicar a nossa vida. Nós dizemos, não, é só uma fase que eu estou passando, quando já é um estilo de vida. Nós tentamos afastar uma dor aqui, outra acolá. Nós dizemos que é uma personalidade nossa, quando já é uma ferida que tomou conta de nós e nos deformou a identidade. Nós chamamos muitas vezes de liberdade aquilo que já virou escravidão. Eu sou livre. Eu sou livre para beber uma cerveja. Não estou falando que é errado, não.
A embriaguez mas você sabe que se quando você tomar o primeiro gole, aquele vai ser único? Não é só um tapinha para relaxar. Daqui a pouco, livre você não é coisa nenhuma. Livre e liberdade, de acordo com Nietzsche, é a capacidade de dizer não. E a gente vai ganhando corrente. E quando a gente tem um discurso de liberdade, que eu posso fazer todas as coisas, não, todas as coisas podem ser você, é o contrário. Quando a gente se vê, já não se é mais feliz. Por quê? Porque outra personalidade, das nossas inconsistências, das nossas feridas, das nossas faltas de limites, tomaram conta de quem somos. E a última coisa que a gente é feliz. A verdade, pessoal, não é uma doutrina para acreditar, não, um compêndio de ideias. É um lugar para habitar. É ter coragem de olhar para a sua própria alma, para a sua própria vida, para a sua própria história, sem filtros, sem maquiagem, sem retoques, e abandonar as narrativas que nos absorvem, as desculpas que nos anestesiam, e as máscaras que nos escondem atrás de uma identidade que já é mais poeira, já só é poeira daquilo que nós éramos, mas não somos mais. Nós somos aquilo que as nossas irresoluções tomaram conta. Deus nunca começa a restauração pela nossa fachada. Ele sempre começa por alicerces. Enquanto protegemos a nossa imagem, adiamos a nossa transformação. Por isso eu falo para você, no nome de Jesus, chega de adiar sua felicidade. Hoje é tempo de resgatar sua imagem, sem maquiagem, porque Deus pode te trazer de novo a vida. E eu preciso te perguntar, o que você sabe sobre você que ninguém sabe, mas que hoje Deus precisa saber? Para casais aqui, sabe aquela traição que nunca foi revelada e isso corre você por dentro? Cara, não dá para viver assim, até o final vai viver assim. Para sócios aqui presentes, sabe aquilo que você sonegou do outro? Você consegue viver com isso? Sem verdade não existe liberdade. Sem consciência de quem você é, não existe transformação. E é impossível vivermos plenitude e alegria. Pois bem, eu acho que o texto coloca para a gente o motivo do choro. Engraçado, toda felicidade bíblica plena começa num choro. Sabe por quê? Porque não existe felicidade sem verdade, e não existe verdade sem exposição. Exposição é arrependimento, e quando arrepende, dói. Sabe os pregadores americanos pregando, aqueles os negro spirituals, aqueles negão pregando? Daqui a pouco o cara começa assim, preach, pastor, preach. Daqui a pouco ele começa, oh, it's hurting, está doendo, it's hurting, oh, está doendo. É exatamente isso que estava acontecendo. O pastor Esdras começa a pregar, daqui a pouco aquela verdade começa a entrar e eles começam a chorar. Está doendo. Gente, não existe alegria sem choro, gente. Preste atenção nisso. Esse paradoxo é maravilhoso. O primeiro passo de verdade, de alegria, é que é choro. A consequência da verdade é consciência. E como consciência, isso nos rega de lágrimas. Aqui está a dualidade que eu estou trabalhando. A dualidade são duas ideias contrárias, mas que funcionam juntas, de mão dadas. Gente, o início de uma alegria plena é chorar. Regada a lágrimas. E aí sabe o que o povo de Israel faz quando entra em contato com a verdade a respeito deles? O povo começa a ouvir, enxergar e começa a perceber que a sua história, os seus processos, aí todo mundo começa a chorar. É coragem, gente, de encarar a verdade que gera arrependimento, e o arrependimento vai chorar. E eles caíram num pranto, num lamento, que deve ter sido um choro de culpa, de vergonha, de raiva. A sua história estava sendo exposta. E pessoal, a melhor coisa da vida é você se desiludir, porque de verdade, ruim mesmo é viver iludido. E a minha oração é que todo mundo saia daqui desiludido hoje. Desiludido. Eles caíram num pranto,
num lamento, que deve ter sido um choro de culpa, de vergonha, sabe, essa coisa, eles caíram nisso tudo. Mas quando você é guiado pelo Espírito Santo, que intercede por você com gemido, e vai ajudando você na sua fraqueza, e você vai percebendo o olhar de Deus sobre você, você vai se enxergando, as coisas vão ficando mais claras, parece que a lágrima limpa o olho, sabe, Deus visita você nessa lágrima e diz: filho, eu te amo, me dá sua mão aqui, vem comigo. E eu vim aqui falar para você hoje, que não tem coragem de se expor, e por isso vive essa vida pela metade, no nome de Jesus. É momento de chorar, porque eu estou diante da verdade, e esse choro vai ser o início da sua libertação, esse choro é o início da sua alegria, porque o choro até dura uma noite, mas a alegria irrompe no raiar do dia, onde as claras nos enxergamos a nós mesmos e somos enxergados por Deus como realmente somos. E o que somos, gente? Eu quero falar para você hoje: você e eu somos filhos amados de Deus, salvos, redimidos, com possibilidades de novos começos. Eu profetizo isso sobre você. A coragem de enxergar a nossa verdade nos leva a marejar os olhos, a chorar. O choro é o início desse paradoxo chamado felicidade. Mas em segundo lugar, Esdras para o choro de todo mundo. Entendemos quem somos? Tudo bem, Deus tem algo para a gente. Ei, vamos festejar. Esse é o segundo movimento. Alegria requer festa. E aqui nós estamos diante de festa, porque o convite do Evangelho nesse texto é de festejar. E festejar nesse paradoxo, mesmo num cenário caótico, porque a festa não pode parar. Vocês vão perceber, nosso Deus é um Deus festeiro. O cenário é caótico, arrasado, mas o que o texto nos revela é um escandaloso Deus, uma escandalosa face de Deus. O nosso Deus é um Deus festeiro. Ele é inimigo de fim, como tragédia anunciado. Ele é o Evangelho, e é isso que o Evangelho nos fala, e é o que Neemias e Esdras estão dizendo. Ei, parem de chorar, vamos comer, vamos beber. Mas que paradoxo, gente, uma cidade destruída, a história é revelada, mas um Deus de graça que entra por esse lugar e nos fala que a festa não pode parar. Por quê? Sabe por quê? Porque quando Deus chega, a graça dos novos começos sempre chegam junto. A graça, o favor imerecido invade a vida. Então não existe culpa mais sobre você. Chore as suas dores, reconheça, mas não existe mais vergonha sobre você. Se você já enxergou as suas dores, já chorou as suas dores, a graça de Deus hoje vai nesse lugar de escuridão, de pranto, te resgata de lá e fala: meu filho, onde abundou o pecado, superabundou a minha graça, vamos fazer festa. Para de chorar, Deus fala. Por quê? Porque eu estou aí, eu já paguei esse preço. O Cordeiro de Deus já se imolou, já nos purificou, e agora é momento de desfrutar o banquete e a festa de um Deus que é festeiro. É o que Jesus falou. Jesus contou a história de um rei que casou seu filho, e no casamento fez uma grande festa. Diz o texto de Mateus capítulo 10, que Jesus, o rei, que era o próprio Deus, fez convites ao seu povo, que era a exemplificação dos judeus, e pediu para os seus servos levarem, os profetas, e levaram. Venham à festa do meu filho, vai ter festa, vai ter música, vai ter comida de graça, vai estar tudo montado, a festa está montada, chamem esse povo. E os caras foram e voltaram e ninguém quis ir. Depois o rei olhou para o convite e falou: eu devo ter feito alguma coisa errada. Reescreveu o convite, melhorou um pouco as palavras, a forma de abordagem, e reenviou os convites por aqueles caras para as mesmas pessoas. E agora a recepção ao convite foi indo um pouco pior. Além de negligenciarem, eles mataram os caras que foram enviados. Jesus está fazendo alusão aos profetas que foram mortos para o convite da festa do casamento do filho, que é Jesus casando com a igreja, tudo um símbolo. Quando os servos não voltaram e o banquete estava vazio, mas lá estava a banda para tocar, a comida era a melhor possível. Aqui Deus se revela
como aquele que é um pai que quer que a festa aconteça a todo custo. Agora, a proposta de Deus é pior ainda, é mais escandalosa ainda. No versículo 10 de Mateus 22, ele revela isso. Então os servos saíram, servos de Deus, né, do pai do noivo, para as ruas. Eles saíram e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa, gente má, gente que não valia nada, gente que era bacana, gente que tinha a sua índole duvidosa, gente que fez a sua vida como podia. Era gente, eu convido. Era gente, eu convido. Sabe por quê? Porque eu quero a minha casa cheia. Eu quero o banquete pronto. O banquete está preparado. O banquete está preparado. Só que era de cultura as pessoas irem para o banquete e a família do noivo dava na entrada do banquete a roupa para que a pessoa se vestisse. Então chegava lá, tinha lá um guarda-roupa com a roupa. E naquela roupa, e naquele guarda-roupa, as pessoas trocavam a sua roupa do dia e botavam as suas roupas nupciais e chegavam lá e celebravam. Ou seja, para fazer parte do banquete tinha que trocar de roupa. Sabe o que acontece aqui? Daquele momento, todo mundo tinha a roupa trocada, todo mundo parecia de grife e ninguém sabia se era ladrão, se era gente boa, se era picareta ou se era gente que se formou em Harvard. Era todo mundo igual, sabe por quê? Porque quem estava de roupa trocada não conseguia ver quem estava vestindo. Gente, deixa eu explicar com você. O evangelho não importa quem veste, o importa só que a roupa seja trocada. E o que acontece a partir daqui é que se revela um Deus. O caráter de Deus está sendo revelado aqui. O nosso Deus é um Deus, gente, festeiro. E aí eu me lembro daquela música do Luiz Gonzaga. Eu gosto do Luiz Gonzaga. A música do Luiz Gonzaga, cadê os nordestinos aqui, gente? É isso aí, ó, galera aí, ó. Olha aqui a música do Luiz Gonzaga. O sanfoneiro cochilou, o candeeiro se apagou, mas a sanfona não parou e o forró continuou. O que está acontecendo aqui, gente? O sanfoneiro cochilou, mas a sanfona continua sanfonando. O forró continua sendo sanfoneiro. Aqui é festa. Se for sanfoneiro, ótimo. Mas se não tiver sanfoneiro, continua sendo festa. A festa vai acontecer do mesmo jeito. Porque Ele é um Deus livre. E Ele resolveu fazer festa e transformar a nossa vida numa festa. Jesus está descrevendo aqui o caráter do Pai. Ele está dizendo: meu Pai é festeiro. O convite da festa é para todo mundo. O convite da alegria e da festa de Deus se baseia nos critérios simples, sabe do que? Da lei do encontro. É gente está chamada, independente de quem seja, desde que troque de roupa, pode vir. Pode vir, é festa, é gente de caráter duvidoso, é gente de caráter bom, não importa, desde que troque de roupa e aceite o convite, venha para a festa, encontrou, chama, mas chegando lá, permita-se trocar de roupa. Mas deixa eu te falar um negócio, esse é o dono da festa, que quando troca de roupa, refaz o homem e deixa a ponto de bala para ele dançar o forró. Olha o forró, gente. O forró divino. Nosso Deus é forrozeiro, gente. E nós vamos fazer festa para quê, gente? Porque aquele que estava perdido foi achado. Pode chamar o pessoal do Ministério de Louvor para subir, tá, gente? Nós vamos fazer festa para quê, gente? Vou te falar por quê. Porque aquele que vestia roupas de trapos, agora veste roupas de festa nupcial. Sabe, gente? Tem gente que não sabe viver, porque não sabe ser feliz. Sabe por que não sabe ser feliz? Porque não sabe celebrar a festa de um Deus festeiro. O que eu quero dizer para você com isso é o seguinte: que tem tanta gente aqui hoje que se boicota em sistemas autodestrutivos, que já se autocondenaram a uma vida penitente. O que eu fiz não tem perdão. O que eu não mereço festa.
O meu passado me condena, eu não mereço desfrutar, eu não me mereço desse banquete que Deus preparou. E o que eles fazem mais uma vez? Eles se pregam na cruz. A gente que se prega na cruz e de lá não sai nem por um decreto. Mas eu falo algo para você hoje que não percebeu, Deus acrescentando festa na tua vida, no nome de Jesus. Não se condene outra vez, onde já existiu cruz. Cristo, o dono da festa, já pagou o preço para que você pudesse voltar à mesa e celebrar a vitória do Cordeiro de Deus contra o seu pecado. O caminho da alegria passa necessariamente por aceitar o fato de que o teu passado não é uma sentença de morte. Os teus escombros não têm a última palavra é do dono da festa. E hoje Ele te faz o convite: venha festejar comigo no baile da graça, onde eu faço nova todas as coisas. Tem gente que não sabe festejar. Sabe por que, gente? Tem gente que não sabe festejar? Porque uma dor acontece numa parte da vida e parece que toda a vida fica em luto. Se o trabalho não vai bem, você não consegue encontrar alegria na família. Eu choro pelo meu passado, mas eu celebro porque eu tenho algo para construir. É isso que Esdras está ensinando. Gente, se você for esperar a vida está tudo certa para você ter alegria, você infelizmente não vai ser feliz. Eu preciso te perguntar: existe alguma coisa na tua vida hoje que dita a cor da sua palheta? O que eu quero dizer é o seguinte: olha, meu pai está doente, a vida toda fica em preto e branco. Para. Estou passando por um problema sério financeiro. Meu querido, tu não tem saúde, tu não acorda. Teu filho não sorri para você. Você consegue se alegrar com o sorriso do teu filho? Você consegue sentar na mesa com o teu filho e conversar? Mas ele fala um negócio diferente. Não tem problema, entra no mundo dele. Sabe qual é o problema? A proposta do Evangelho é que não existe alegria quando tudo está feliz. É possível que choro e felicidade andem juntos, desde que a alegria do Senhor seja a nossa força. Você consegue viver essa dualidade? Vou caminhar nas filas do luto, mas comprando ingresso para a festa. Há uma festa acontecendo, mas infelizmente tem gente hoje que só insiste em olhar apenas para o funeral. Há movimentos para a festa acontecer, mas ainda existem motivos para chorar. No nome de Jesus, chore o seu pranto, refaça a sua vida, mas não se boicote do forró eterno. Por isso levanta os teus olhos, saia dessa procissão fúnebre, endosse as filas que celebram a vida. A graça de Deus continua espalhando sinais de vida pelo caminho. E no nome de Jesus, coloca o seu bloco na rua de novo. É hora de pegar a sanfona e pôr a festa da vida para começar. E eu preciso te perguntar: que tristeza você prometeu que seria a condutora da tua vida, que hoje você precisa largar? Que funeral você continua frequentando, mesmo depois que Deus já preparou uma festa? Qual foi a última vez que você celebrou a bondade de Deus, sem esperar que todos os problemas estejam resolvidos? O povo de Israel chorava, Esdras falou: pode parar, esse hoje é um dia consagrado ao Senhor. Não se esqueçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Porque quem aprende a festejar a graça de Deus descobre que a felicidade não nasce quando a tempestade passa, mas ela nasce quando a presença do Senhor se torna o centro, mesmo na nossa tempestade. Eu concluo dizendo: enxergue sua culpa, chore, é o início, mas festeje na festa da graça de Deus, mesmo diante de escombros. E a conclusão é: mas também entenda que o que faz perpétuo a felicidade é a capacidade que nós temos de pegar uma pá, uma enxada e uma espada e irmos à construção de uma nova história. É isso que o texto fala.
que eu quero dizer é que não se tem felicidade sem propósito dado por Deus. Não tem isso. Sabe, é como se Deus estivesse falando assim: ok, já chorou? Chorou. Ok, para de chorar, vamos fazer festa, porque a graça de Deus já chegou. Mas depois que fez festa, a festa não termina. E amanhã, o que você vai fazer? Olha para a cidade e reconstrói. Foi o que o povo de Israel fez. Então eu preciso te perguntar aqui agora: qual é o seu amanhã? Qual é o seu amanhã? Qual é a parte do muro que você tem que reconstruir? O que tem na sua vida que você precisa colocar no lugar ainda? Sabe, pessoal, o povo atravessou o deserto e aí chegou na porta de Canaã. Mandaram espias em Canaã. Quando eles chegaram em Canaã, sabe o que aconteceu? Eles voltaram dizendo assim: ó, tem muito gigante, não vai dar não, nós não queremos entrar aí não, nós vamos ficar no deserto. Existe uma tradição midrásica, que é a tradição judaica de interpretação, que fala que o que aconteceu ali é que o povo não quis entrar na terra. Sabe por que não quis? Porque para entrar tinha que lutar com o gigante. Porque para entrar tinha que dividir a terra. Para entrar tinha que arrancar toco. Para entrar tinha que arar a terra. Para entrar tinha que jogar semente. Para entrar tinha que plantar. Sabe o que eu estou falando com isso? É porque no deserto não tinha nada disso. Deus providenciava maná. No deserto não tinha nada disso. Deus fazia a codorniza ser alimento para ele. Mas sabe o que eles preferiam? Vamos ficar no deserto porque Deus dá. Mas deixa eu dizer um negócio para você hoje. Tem gente hoje aqui viciada em deserto. Por quê? Porque viver em Canaã dá trabalho, gente. Viver na promessa de Deus exige responsabilidade. Viver em Canaã exige a gente chorar. Mas depois a gente levanta, a gente toma um banho, a gente troca a nossa roupa, a gente põe um perfume, a gente mete um batom, a gente pega uma pá, a gente pega uma espada e vai à luta. Minha avó está assistindo a mensagem agora em casa, não está? Minha avó é a maior referência para mim. Minha avó vai fazer 98, mãe. 98? 97 anos. Minha avó, se você chegar lá agora, não existe, ela tá com aquelas blusas assim, arregaçadas assim, descabelada, não existe. Você chega lá na minha avó agora, ela é uma vozinha da novela da Globo. Batonzinho, perfuminho. Sempre, eu falo: vó, quando que eu vou ver você mal vestida? Ela chega e fala assim: filho, eu não posso deixar a peteca cair. Sabe o que minha avó está falando? Meu filho, enquanto eu tenho vida, eu gero propósito para mim. Eu vou à luta, eu pego espada, eu vou à luta, eu pego pinchada, eu vou à luta, eu tiro toco, eu vou à luta, eu arrumo, eu acerto aqui, eu choro, mas eu também dependo da graça. Eu festejo, mas eu não só festejo. Sabe o que eu faço? Eu vou arrumando, daqui a pouco o que a gente vê é uma cidade construída. Tem gente que não sabe ser feliz, sabe por quê? Porque deixa a peteca cair. Qual é a pá que você precisa pegar de novo na tua mão, parceiro? Qual é a lágrima que precisa cair para inaugurar um tempo de arrependimento, para que a tua vida seja construída em felicidade? Qual é a festa que você precisa voltar a celebrar, porque você enegreceu a vida com páginas de sangue? Qual é o propósito que você precisa refazer no Senhor? Felicidade não é por causa de, mas é apesar de. Felicidade é: eu me alegro porque o Senhor é a minha força. Esse mesmo Deus está aqui hoje, Ele quer reescrever uma página nova. Esse mesmo Deus está aqui hoje, Ele quer provocar verdade em você. Esse mesmo Deus está aqui hoje e Ele quer mostrar que o seu pecado, a sua página negra, não significa uma vida de alegria, porque a alegria é o Senhor. Esse mesmo Deus está aqui e Ele quer se engravidar de novos propósitos. A alegria é eterna nele, por Ele e para Ele que nós vivemos. O que eu profetizo sobre a sua vida é que esse próprio Cristo reescreva uma história de alegria,
em que Ele seja o motivo da nossa alegria. Você quer começar uma vida nova com Jesus aqui hoje? Eu estou terminando. Você quer? Botando Ele no centro, voltando a festejar o forró divino. O sanfoneiro cochilou, mas o forró continuou. No baile da graça, a vida ganhou novos contornos, porque a música da salvação não parou de tocar. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz, eu entrarei, cearei contigo e farei nova todas as coisas. Se você quer começar uma vida nova com Jesus hoje, se esse é o seu caso, feche seus olhos nesse momento. Eu queria que nesse momento, com sinceridade, você repetisse no seu coração isso que eu vou falar. Não precisa botar para fora não, fale no seu coração, diga: Senhor Jesus, sou falho. Senhor Jesus, coloco minha verdade para Ti, e eu te peço, entra no meu coração. Eu sou todo seu, eu me entrego a Ti. Assim eu oro no Teu nome, amém. Você continua de olho fechado, de cabeça baixada. Se você orou comigo, levanta sua mão lá no alto agora. Você orou, levanta sua mão lá no alto. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém aqui orou? Deus abençoe você. Lá em cima, alguém orou comigo? Levanta sua mão, se você orou comigo. Aqui debaixo da galeria, quem orou comigo, levanta sua mão. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém aqui orou comigo? Deus te abençoe. Mais alguém aqui orou comigo essa manhã? Deus te abençoe, eu estou vendo você. Mais alguém que orou comigo? Deus abençoe você. Alguém aqui está afastado do Evangelho, mas hoje está voltando. Quem está voltando para o Evangelho hoje aqui? Levanta a sua mão onde você estiver. Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém aqui voltando para os caminhos de Jesus? Deus te abençoe, estou vendo você, meu amigo. Lá em cima tem alguém, levante sua mão. Vou pedir para que todos fiquem de pé nesse momento. Todos fiquem de pé. Nós vamos encerrar orando. Se você levantou a sua mão nesse momento, nessa oração final, coloca a sua mão lá no alto. Você que levantou a sua mão, isso. Eu vou pedir para que a pessoa que está do lado dê um abraço nessa pessoa agora, só para a gente demonstrar um pouco de amor. Oremos por essa pessoa. Isso. Levante sua mão para cá agora todos. Vamos orar. Senhor Jesus, eu te agradeço por esse momento. Nós queremos dizer que Tu és o nosso fundamento, Tu és o motivo da nossa alegria. Nós queremos dizer, Senhor, que não existe em nós. A gente quer expulsar toda a verdade, toda mentira, trazendo à luz a verdade. Nós pedimos, Senhor, que haja consciência e arrependimento essa manhã. Mas também nós colocamos diante de Ti, Senhor, aqueles que estão aprisionados por uma vida de culpa, por uma vida que não consegue ver vida e festa na vida, que é o que o Teu Evangelho nos promete através da graça. E nós pedimos, Senhor, que todos aqueles que estão aqui sem a sua pá na mão, sem propósito, sem vida, Senhor, que o Senhor engravide todos nós aqui hoje com os Seus propósitos, e que a gente não deixe a peteca cair, e que na verdade, Senhor, nós possamos viver os Seus sonhos, os Seus planos e a Sua vontade, que é abundante em alegria. E eu te peço, Senhor, por cada mão levantada aqui que disse sim no Teu Evangelho, ajuda-nos como igreja a fazer esse povo crescer, a dar raiz para esse povo no Evangelho. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos viver essa felicidade que é a despeito de, que só o Teu Evangelho pode viver. Nos inunde com a Sua felicidade. Na Sua presença somos felizes. Nós queremos segui-lo, Senhor, e ter o Senhor como centro. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. E que o Senhor sobre nós levante o Seu rosto e nos dê a paz. E nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Nós vamos sair daqui cantando essa canção, dizer que nós construímos a nossa vida no Senhor. Vamos cantar isso, vamos?